Falando sobre o oficina e tudo mais, né, dentro disso, ou seja, como tecladista, algumas coisas foram muito peculiares em você, no estilo de tocar, aquela coisa, a performance, principalmente, porque uma característica muito normal de tecladista é aquela coisa dele ser mais parado no palco e tudo mais. E da onde veio essa ideia de começar a fazer, pegar uma fita, amarrar ali na estante, no pedestal, e começar a fazer, pendurar o teclado no pescoço? Então, da onde veio essas ideias aí? Como surgiu e como ficou? Pois é, James, o que acontece? Eu amei as teclas. Eu, literalmente me apaixonei pelas possibilidades, né? Eu vivo brincando, dizendo que nós, tecladistas e amantes da música com as teclas, temos a possibilidade de substituir todo mundo, né? Dependendo, inclusive utilizando alguns elementos de hoje em dia, você toca perfeitamente no teclado um violão, qualquer instrumento de sopro. A gente tem excelentes samples hoje, usando VSTs maravilhosos, maravilhosos, que não são mais tão pesados quanto era antigamente. Ou seja, a gente tem tudo na mão, né? Mas nem tudo são flores, né? Nem tudo são alegrias. Eu me lembro também, da mesma forma que me apaixonei, fiquei extremamente frustrado, porque todos os pianistas que eu passei a seguir, todos os tecladistas que eu passei a seguir, ou tocavam sentado, ou tocavam parecendo uma árvore em algum canto do palco. Não tinha como. Afinal de contas, os instrumentos são grandes, afinal de contas, são pesados, não dá para sair carregando ele, o bicho no cangote ou no pescoço, como um guitarrista faz, um baixista faz. Mas aquilo não saía da minha cabeça. Eu literalmente ficava comigo mesmo, cara, tem que ter alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu quero ter o mesmo direito que os guitarristas e baixistas têm. Eu quero andar, eu quero correr, eu quero pular. E aí, James, o que aconteceu foi assim, logo quando a gente fez a... Logo quando eu comecei a estudar essa coisa de tecnologia, eu, ligada à música, eu estou falando de 1996, 7, porque foi exatamente, acho que 97, 8. Foi logo depois do acústico. Até porque quando eu tocava no Indiferença, eu não fazia nada disso, né? Então a gente gravou o Indiferença em 96. Foi o primeiro CD que eu gravei com o G3, em 1996. Eu entrei na banda em 95 e em 96 eu já entrei, eu me mudei para São Paulo definitivamente e começamos a gravar a Indiferença. Nós discussionamos o Indiferença, dois teclados, eu me lembro que eu tinha um X3 da Korg e tinha algum outro teclado da Lund que eu não me lembro qual que era. Porque eu sempre achei que a Korg faltava e pecava em algumas coisas e a Roland faltava e pecava em algumas coisas. Então eu juntei os dois, que aí dava um universo que eu gostava. Korg, leads, pads, strings e pianos com Roland. Pianos digitais, pianos acústicos, era mais Roland, porque eles tinham mais brilho e os timbres da Korg eram mais velados, fechados, então usava para pad, órgão, Hammond e leads, essas coisas. Enfim, eu me lembro que logo depois, e eu com os meus estudos, as minhas loucuras, querendo pular, querendo correr, eu me lembro que depois que nós começamos depois que nós gravamos o acústico, a gente fez a nossa primeira viagem para os Estados Unidos em 96, no final de 96. Eu me lembro de ver uns teclados que eu não conhecia, que nós chamamos de controladores, né? E primeira vez nos Estados Unidos, aquela coisa de brasileiro lá querendo comprar tudo, e eu vi uns teclados que custavam tipo $60, $50, $70. Meu Deus do céu, que negócio doido é esse? Aí foi quando eu descobri que eram teclas, literalmente teclas. A gente não tinha som, a gente não tinha nada, a gente tinha um hardware, a gente tinha as teclas com o pitch, o modulation e os botões. Aí eu, ok, legal, fui atrás de pegar informações sobre como funcionava, o que funcionava, foi quando eu realmente entrei para o universo MIDI. E aí eu descobri que a gente tinha um limite de cabo. Eu jamais pensei, naquela época, não existia nada desse nível, eu jamais pensei em alguma coisa sem fio para MIDI. Mas eu comecei a pesquisar e vi que eu poderia construir um cabo que tivesse até 15 metros sem ter a maldita latência, né? Que é o atraso entre o que você toca e o som que você ouve. Para a galera que não sabe o que é latência aí.
E aí, eu, na minha cabeça, já liguei uma coisa com a outra, gente. Falei, o quê? Teclado leve, barato, que posso controlar o outro, que tem som, que é o que eu quero, não sei o quê. Ah, meu amigo, vou ter que inventar. Aí eu me lembro que eu comprei 4/8, 49 teclas. E era meu Deus do céu, Novation. Era um negócio assim, cara. Custou, acho que $50, $40. Foi muito barato. E tanto é que depois, nas outras viagens que a gente fez para os Estados Unidos, eu sempre trazia um controlador de uma marca diferente, né? E aí, o que eu pensei comigo? Cara, se eu pego uma estante bem levinha de ferro, coloco o teclado em cima, que é mais leve ainda, amarro com as fitas, mano, ligo num cabo de 15 metros, vou pra galera, vou curtir agora é comigo. E foi o que eu fiz, cara. Eu comecei usando os mesmos teclados, só que eu incorporei um controlador, meu setup, e fiz alguns testes. E funcionava perfeito, cara. Tipo assim, lógico que funciona, mas na época eu não tinha o menor conhecimento de nada. Eu falei, cara, que doideira. Vai ter que dar certo, vai ter que dar certo. E eu comecei, dessa forma, a fazer o que hoje eu faço, claro, de uma forma muito mais, eu diria, fácil, muito mais programada, muito mais configurável, totalmente configurável. Eu cheguei realmente hoje, eu acho que eu cheguei num setup bacana, onde eu tenho condições de falar assim, poxa, eu continuo com possibilidades de problemas, afinal de contas, quando você usa computador, você pode vir a ter problema, é muito menos confiável que qualquer, como é que pode dizer, qualquer teclado simplesmente, mas é um risco que vale a pena para mim, porque eu confesso que se eu não tocasse como eu toco, eu seria um músico frustrado. Eu gosto muito de sentir a vibe, eu gosto de curtir a vibe. E eu estou chegando num ponto, James, que se tu me passar algum arranjo, ou se a música que a gente for tocar junto tiver muita complexibilidade, do tipo, que eu vou ter que ficar parado para poder improvisar, para poder fazer uma frase junto, eu vou falar para você, mano, vamos simplificar, eu quero curtir. Quero curtir, quero pular, quero vibrar, quero chutar. Porque eu acho que nós, músicos, perdemos muito do que a nossa própria música passa para os outros, nós não sentimos. A gente faz música não para os outros, a gente tem que entender que a gente faz música para nós mesmos primeiro. Se a palavra de Deus fala, e aqui falando sobre cristianismo, se a palavra de Deus fala que nós temos que nos alimentar primeiro, para depois a gente poder vir a dar comida para as outras pessoas, a música é a mesma coisa. A gente tem que comer da nossa própria música, sentir o sabor, porque aí as pessoas vão ver que isso é real, isso é sincero, isso realmente vale a pena. E é isso que eu acho. Eu acho que tem muito músico extremamente capacitado, extremamente virtuoso hoje, que toca que nem robô, entende? E eu não quero fazer música robótica, eu quero fazer música com feeling, quero fazer música que as pessoas olhem para mim e falem assim, mano, é isso que eu quero para minha vida, entendeu? Eu quero ser inspiração. Da mesma forma que Jesus Cristo é inspiração para as nossas vidas, eu quero inspirar as pessoas a buscá-lo, quero inspirar as pessoas a conhecê-lo através da minha voz, através da minha palavra e através, principalmente, da minha música. É isso. Foi assim que começou tudo.